sobre as atitudes do ministro Alexandre de Moraes, só para a gente entender um pouquinho desse ordenamento jurídico. Nessa semana a gente teve um questionamento maior em cima do ministro, por ele ter enviado, por exemplo, aquela oficial de justiça dentro de uma UTI para notificar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora a gente teve essa ordem de prisão contra o Collor, que foi divulgada na quinta-feira à noite, Collor sendo preso horas depois. Tivemos também hoje o julgamento da cabeleireira Débora, 14 anos de prisão. Muita gente considera, né, principalmente pessoas que são fora desse meio jurídico, de que ele estaria pesando a mão nessas decisões. Como que o senhor avalia esse ordenamento do ministro Alexandre de Moraes? Está tudo dentro do ordenamento jurídico? Sim, Léo. No meu entendimento, não houve abuso em nenhum dos casos citados por você com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Ele é um ministro duro, rígido, rigoroso e cumpridor do seu dever. Com a questão Bolsonaro. Bolsonaro internou, salvo engano, em 11 de abril. Ontem, 13 ou 14 dias depois, ele determinou que fosse citado. Mas ele determinou que fosse Bolsonaro citado, por quê? Porque Bolsonaro estava num quarto de UTI, tinha dado entrevista para um canal de televisão por horas, ria, falava como se não estivesse doente. Isso passou no Brasil inteiro, passou em todos os canais, em redes sociais também. Não satisfeito, ele participa de uma live com o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, seus filhos, para vender capacete. Estava rindo, como se nada tivesse acontecido. Por que ele não poderia ser citado? Ele não tinha um documento, inclusive ela ficou 2 horas no hospital para ter acesso a Bolsonaro. Eu imagino que não deve ter encontrado nenhum documento médico dizendo que ele não estava em sã consciência, que ele estava dopado, que ele estava dormindo, que ele não poderia receber a citação. E a citação ali já era de conhecimento dos seus advogados. A formalidade de citar o réu não é aquela história que ele diz na Câmara, eu tenho 5 dias para oferecer defesa prévia. Isso é na Lei 8.038 de 1990, a lei do rito dos processos de competência originária, que tramita nos tribunais. É o processo, agora ele responde depois do recebimento da denúncia. Então ele estava hábil, sim, a receber essa citação. Ele vai receber a citação, vai ligar para os advogados dele, que ele tem inúmeros advogados, excelentes advogados, e eles vão tomar conhecimento. Bolsonaro fala que ele não tem acesso a nada. É claro que ele não tem acesso. Ele não é advogado, ele não tem. Ele está cadastrado nos autos como advogado, os advogados dele têm acesso. Então, isso é um fato que não condiz com a verdade. Certo? Eu tenho a pena dele, que ele está no quarto de hospital, está com um problema sério, mas que ele poderia ser citado, poderia. E o caso da cabeleireira Débora, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, bem como hoje voto da ministra Carmen Lúcia, formaram maioria e ficou estabelecida a pena dela em 14 anos de reclusão. Cristiano Zanin optou por condená-la a 11 anos. E o ministro Fux, surpreendentemente, há 1 ano e 6 meses, porque entendeu que ela havia cometido apenas o crime previsto na lei ambiental, que foi o depredar patrimônio público. A questão Débora, muito se fala que ela está respondeu um processo, foi condenada a 14 anos de prisão por causa de um batom. O batom foi o final de tudo. A Débora cogitou, preparou, executou e só não consumou, porque o final de tudo isso era o golpe de Estado que todos eles pretendiam. Ela estava acampada nos quartéis, ela viajou do estado de São Paulo para Brasília para participar desse ato. Ela estava lá ciente com todo mundo, o Perdeu Mané, que ela escreve, foi uma simbologia dos guerrilheiros daquele dia. Vencemos. Ou seja, afrontou o Supremo, foi na estátua que representa a justiça, a estátua de Sesquiate, e dizendo, perdeu Mané, hoje tomamos o poder. Era o objetivo dela. Então, a Débora foi processada, como todos os outros, por 5 práticas de atos criminosos.
Ela foi processada por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com violência, associação criminosa e deterioração do patrimônio tombado, é a lei do crime no meio ambiente. O ministro Fux surpreende e vota só por isso, absorve por todos os outros. E ele já tinha condenado inúmeras outras pessoas pelos 5 crimes que estavam na mesma situação de Débora. Então, ele foi hoje, realmente me surpreendeu a decisão dele. E agora, a questão de Débora, eu creio que a primeira turma volta a reunir para estabelecer a pena média aí, mas já está definida, ela está condenada, e está condenada a 14 anos, porque foi a orientação da maioria. Mas como tem 2 votos favoráveis a ela na questão de uma pena menor, a sua defesa certamente vai impetrar um novo recurso, que seria embargos infringentes, para que se decida finalmente qual será a sua pena. Justamente, alguns ministros, eles defendem, inclusive, que a cabeleireira Débora, ela não foi simplesmente um ato de pichação contra a imagem da justiça, né? Porque foi ali num movimento com suposta tentativa de abolição do Estado de Direito, então que isso acabou agravando a pena dela, chegando nesse somatório de 14 anos de prisão. Mas é uma pena, sim, que realmente surpreende. Teve em algum momento que o Luiz Fux fala, debaixo da toga bate um coração, mas por esse ordenamento jurídico a gente entende também, né, doutor, que tem alguns tipos de crime que não podem passar em branco, né, dizendo assim, né? Realmente bate um coração, mas aplica-se a lei. Como eu disse, a Débora, o ato praticado pela Débora não foi de pichar, foi de reunir, foi de associar com inúmeras pessoas, todo mundo que viu essas imagens, que lembra desse domingo, viu o que ocorreu. Policiais foram espancados, quebraram tudo. O Fux era presidente do Supremo, salvo engano. Não, o Fux não era presidente, era a ministra Rosa. O Fux estava em Brasília nesse dia. O Fux diz que tem coração debaixo da toga, essa coisa toda, mas eu não vejo nas decisões dele pensar assim. Né? Hoje mesmo, depois dessa decisão dele, ele fala assim, ele endurece com ladrão de galinha, porque ele não concedeu um habeas corpus para um cidadão que tinha furtado 2 galinhas, mas hoje, depois que quebra o Supremo, quebra a Câmara dos Deputados e o Palácio da República, ele fala que ela cometeu um crime só. Ela estava lá junto com todos eles, com a velha lá de Taubaté, com não sei quem de Santa Catarina. Invadiram, eles queriam o poder. Eles inconformados, perderam as eleições. Então, não dá para entender. O ministro Fux está equivocado para mim. Queria saber do senhor uma dúvida mesmo do rito agora, né? Porque a Débora está em prisão domiciliar, mas agora teve essa definição em relação à pena de 14 anos hoje. Tem alguma chance dela voltar para o presídio, para uma penitenciária, ou ela pode continuar nessa prisão domiciliar que ela está já há algumas semanas? Olha, Larissa, eu acho que a Débora está presa há 2 anos. Então, esse tempo que ela está presa chama detração. Isso vai diminuir da pena dela, certo? Ela consegue uma progressão de regime com 1/6. Então, se for fixado em 14 anos, for o voto da maioria, diminui-se 2 anos, que ela já cumpriu, 2 anos e pouco, ela deve ter estudado, enquanto esteve presa, deve ter lido livro, isso tudo consegue diminuir também a pena. Então, isso vai ser verificado. Então, mas vamos imaginar que fique em 14 anos. Menos 2, 12. 1/6 de 12, 2 anos ela cumpriu. Então, ela teria direito a uma progressão de regime. Então, eu não creio que ela voltará agora ao regime que ela se encontrava inicialmente, que estava num regime mais gravoso, regime fechado, em razão da prisão preventiva decretada.
Doutora Larissa, nós vamos só relembrar um depoimento aqui da Débora na Justiça, que ela se defende, nem que ela se defende negando que tenha participado da tentativa de golpe. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi. Mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Essa fala da Débora, né, uma fala que... Não, fica à vontade. É uma fala da Débora, é uma fala que correu o Brasil, né? Ela toda emocionada, inclusive os grupos de direita divulgaram muito essa fala, mostrando, né, que é uma mãe de família, que estava arrependida, que nessa fala ela disse que não tinha consciência nenhuma do que estava fazendo. Doutor, eu até pergunto para o senhor, doutor Antônio, se for verdade mesmo que ela diz, por exemplo, que não tinha consciência de que os crimes eram tão graves, isso de alguma maneira pode atenuar a pena nesses embargos de declaração? Não. Para ser prático, não. Se você não tem consciência do desconhecimento da lei, não te exime do cumprimento da pena ao crime com a pena combinada. Né? No caso de Débora, esse gesto que ela fala, que ela só fala desse gesto e diz que não participou da baderna, vamos dizer assim, da tentativa de invasão ou da própria invasão, eu não conheço os autos, mas eu imagino que para ela ser encontrada foram usadas imagens onde ela estava em inúmeros lugares. Débora saiu de sua terra natal, no estado de São Paulo, largou seus filhos e foi para Brasília. E ela estava acampada no quartel na cidade dela e também acampada em Brasília. Então ela foi para o ato conscientemente. Todos eles estavam com mensagens nos celulares, das quais ela apagou, e não sei se foi, que eles falavam que ia ter um churrasco no domingo. O churrasco era isso aí, era pôr fogo na Praça dos Três Poderes. Então, eu acho que essa questão do perder o mané dela é uma coisa muito importante, que isso aí foi o ato final. Porque ocorreu, teve uma longa consciência de articulação para a prática da finalidade desse grupo, que era o quê? O golpe. Não, ela cogitou, ela preparou, ela executou, só não consumou. Por quê? Não deu certo. Se tivesse consumado, eles estavam no poder. Né? Bolsonaro voltava dos Estados Unidos. O que tem de prova contra esse povo, eu nunca vi coisa igual. Eles entraram e eles tinham certeza que eles iam tomar o poder, porque ninguém comete crime e filma.
eu estou quebrando essa janela, me filmo com um pedaço, eu quebro um relógio e me filmo. Isso é coisa não dá para entender. Então, para mim, Débora tinha consciência, sim, ela foi para Brasília porque estava preparada para este fato. Era o golpe pretendido desde o resultado das eleições. Queria saber do senhor a respeito... Quando o ministro Luiz Fux, ali, né, no julgamento do núcleo crucial, na primeira turma, cita a questão da Débora, tentando justificar por que ele tinha pedido vista, né, alegando ali que a pena inicialmente definida até então, né, não tinha tido o julgamento de hoje, essa finalização de hoje, mas que era muito alta, etc. Isso repercutiu também ali nos grupos de direita, inclusive exaltando ali o ministro Luiz Fux, que, segundo eles, teria tido um momento ali de clareza e tudo mais. E chegou-se muito a expectativa aumentou em relação a alguma diminuição dessa pena, o que acabou não acontecendo, a gente viu que foi fixada em 14 anos. Queria saber do senhor, doutor, agora, né, os julgamentos dos próximos núcleos vão continuar, inclusive com a ação penal, com as ações penais sendo abertas oficialmente. A gente pode entender também essa definição da pena da Débora hoje em 14 anos como um recado dos ministros para dizer, olha, não vamos recuar, né? Vamos continuar, porque acreditamos que é importante sinalizar a respeito da gravidade dos atos de 8 de janeiro, mesmo, né, com algumas posições divergentes, como foi do ministro Luiz Fux. Também a gente pode entender como um recado para as próximas definições das próximas penas que virão? Olha, se a gente pensar que esse julgamento foi um recado, eu entendo que o ministro Fux abriu as portas dos palácios públicos para que pessoas descontentes quebrem. Mas a Débora foi processada, foi denunciada e processada por 5 crimes. As penas mínimas combinadas aos crimes são 4 anos. Os crimes são graves. O que aconteceu é muito sério. Então não ficou tão longe. Se ela 5 vezes os crimes principais, davam 15 anos. Os outros 2 crimes são menores as penas, entre 2 e 3 o outro. Então, ela foi fixada no patamar. Eu não sei o voto do ministro Zanin, que chegou em 11 anos. A pena foi dura, sim. Eu vejo que foi dura, mas os crimes é que têm essas penas combinadas, que são penas altas. Começa em 4 anos. São penas. O que aconteceu naquele 8 de janeiro, eu queria esquecer. Entendi. Professor, doutor, a gente quer agradecer muito a participação do senhor, que o senhor bem disse aí, né, que o senhor quer esquecer tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós também, acredito que a maioria dos brasileiros, foram atos mesmo lamentáveis, mas de qualquer maneira, quero muito agradecer a participação do senhor aqui no Tempo News. Obrigado pela sua disponibilidade em ficar conosco até este horário, mas trazendo falas importantes, e o senhor muito bem elogiado aqui pelo nosso chat, dizendo que o senhor fala de maneira clara e de maneira popular também para a compreensão geral. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, Léo. Quando a gente vai num programa do gabarito do seu, com uma popularidade enorme, a gente tem que falar para o povo, né? Então, a gente tenta fazer o melhor possível. Ótimo, agradeço muito obrigado, demais. Larissa, bem, e estou sempre à disposição. Agradeço muito também ao senhor, foi ótimo, as explicações realmente muito claras e fácil de compreender para sair daquele juridiquês, né? É importante a gente conseguir traduzir para quem nos acompanha. Agradeço muito a participação do senhor também. Deixamos o juridiquês para os tribunais. Já estamos Exatamente. tentando diminuir também. Vamos tentar diminuir também. Nós conversamos então com o advogado criminalista Antônio Veloso Neto. A gente agradece demais a participação e deixamos também o convite para que ele participe conosco aqui presencialmente nos estúdios de O Tempo.